Mas bom dia, família. Bom dia, Yuri. Então, é ótimo estar aqui, é claro, um privilégio, como sempre. Estou muito grato a Deus. E já dei, já, Zé. Então, não sei se você já ouviu, alguém aqui já ouviu falar de New Year Resolution. Já ouviram falar desse termo? New Year Resolution. É como se fosse, a tradução literal seria resolução de novo ano, não é? Ou de ano novo. Então, basicamente, o conceito de novo ano, vida nova. Então, eu não sei o que acontece, mas final do ano sempre é assim. As pessoas têm essa esperança, esse sentimento que eu vou mudar no ano que vem. Então, quando ano que vem chegar, vai ser tudo diferente, eu vou agir de forma diferente, eu vou fazer isso, aquilo, outro, porque é um ano novo. E realmente, né? Elas esperam que 365 dias para tomar a decisão de que nesse ano as coisas serão diferentes. Eu acredito que eu e você hoje não precisamos de uma resolução de ano novo, mas de uma revolução de ano novo. Então, realmente, a gente precisa de uma revolução, não de uma resolução. Uma resolução é ver algo que não está legal e você precisa mudar. Agora, uma revolução é algo totalmente diferente. A palavra revolução em si significa uma mudança radical e significativa em uma situação, sistema ou estrutura. E eu acredito que Moçambique realmente precisa de uma revolução. Não apenas Moçambique como país, mas eu e você também como pessoas. Nós precisamos dessa revolução em nossos corações. Mas para que qualquer revolução seja feita, uma coisa sempre será necessária. O que vocês acham que seja isso? O que é necessário para que uma revolução aconteça? Decisões, legal. Exatamente, revolucionários. Eu posso ter pessoas tomando decisões, posso ter fé, coragem, seja lá o que for. Mas se eu não tiver os revolucionários em si, a revolução não vai acontecer. Certo? Tira os revolucionários, cadê a revolução? Não existe. Então, para que uma revolução aconteça de forma efetiva, a primeira coisa que a gente precisa realmente é dos revolucionários. O título da pregação de hoje é bem simples: Os Revolucionários. Achei bem interessante a Carol pegar de primeira. Claro, eu fui buscar o significado da palavra revolucionários também. Eu vi que um revolucionário é alguém que busca mudanças profundas e transformadoras, é movido por uma visão clara de algo melhor, seja na sociedade, em sua comunidade ou até mesmo em sua própria vida. Não teme agir e lutar por aquilo que acredita, mesmo enfrentando oposição ou dificuldades. E olha isso. Se você olhar para todas essas características, a pergunta que você precisa se fazer hoje é: será que isso te descreve hoje? Será que você olhasse para cada uma dessas características, definição de que é ser um revolucionário? Será que falaria, não, esse é o Yuri. Esse é realmente o José, essa é a Samara, porque isso aqui me descreve. Alguém que realmente eu sou movido pela minha visão, uma visão clara do que eu consigo, do que eu quero, de algo melhor que pode acontecer. E que eu não tenho medo de agir, lutar por aquilo que eu acredito. Será que isso realmente descreve meu dia a dia? Será que eu poderia ser descrito como um revolucionário? A gente olha através da Bíblia tantas pessoas, tantos nomes de pessoas que foram revolucionárias somente. Você vê os reis que foram descritos na Bíblia. Cada um deles foram revolucionários, seja para algo bom ou algo ruim. É interessante porque cada um dos reis que foram levantados na Bíblia, todos eles fizeram algo muito significativo. Apesar de ser algo ruim ou bom. A realidade é que pessoas que realmente têm uma visão clara, um objetivo claro, e não têm medo de agir, eles sempre vão fazer algo significativo. Então, se você não tem feito algo significativo ainda, uma mudança significativa na sua própria vida, ou na vida de outras pessoas, você não tem sido um revolucionário ou uma revolucionária. Sabe, o ano novo geralmente vem com muitas metas e planos. Como o ano que vem, eu quero viajar mais. Eu sei que essa era uma das minhas metas para 2025. Tá? Ou então, talvez não viajar mais. Ano que vem eu vou entrar na academia. Vou ser fiel. Vou largar o crossfit. Vou entrar na academia para poder realmente ganhar o peso que eu quero. Ou então, até mesmo, ano que vem eu vou estudar mais, porque eu quero ter notas melhores na faculdade. Não vou assistir séries, não vou entrar no Instagram, vou parar de assistir Reels, vou acordar cedo e estudar o dia inteiro. E até mesmo, ano que vem, eu quero estar em um relacionamento, talvez. Não? Mas cada uma dessas coisas são metas que a gente coloca para nós mesmos. E a realidade, olhando para a realidade do país hoje, é que é um pouco difícil acreditar nessas metas, certo?
Acreditar em cada uma dessas coisas. Até mesmo eu ir para academia se tornou uma decisão difícil ultimamente. Será que eu vou para academia? Será que é seguro o suficiente para eu chegar até lá? E até mesmo estudar fica difícil quando a faculdade está fechada por conta da greve. Viajar fica difícil com o aeroporto fechado. Então, realmente, eu acredito que com a situação do país, se torna um pouco difícil de sonhar em ter uma revolução real aqui no país. Eu percebi que muitas pessoas com o que eu falei estavam muito desanimadas ou sem fé de que algo poderia realmente mudar no ano seguinte, em 2025. Sem fé ao ponto de não ter planos para o ano seguinte em si. Isso acontece devido à situação que eles estão vendo hoje em dia. Certo? Então eu vejo isso, então como que algo poderia realmente mudar? A realidade é que ao invés de apenas uma resolução, Deus nos chama sem dúvidas para uma revolução. Uma mudança radical independente das circunstâncias externas. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 4. Vamos lá para Romanos, capítulo 4. Vamos ver o que o revolucionário Paulo estava falando aqui para a igreja. Para o grupo de revolucionários daquela época. A gente vai ver aqui algumas revoluções que nós vamos fazer. Amém? Nós vamos ver 3 revoluções importantes. Eu não coloquei elas em ordem de importância, esses pontos. Mas eu coloquei elas aqui. As que eu acho são extremamente importantes. Claro, tem muitas outras áreas. Não? Mas vamos ver aqui Romanos capítulo 4, a gente vai ler o versículo 18 ao versículo 21. E a Bíblia fala assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, e conheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O primeiro ponto é revolução na fé. Revolução na fé. Olha isso. Em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, a gente acabou de ver a história sobre Abraão. Certo? E aí ele fala a loucura que estava acontecendo aqui. Ele fala que contra toda esperança, ele esperou. Não tinha nenhuma esperança. Estava tudo ao contrário do que poderia acontecer. Significa que não tinha nada físico na frente dele que comprovasse que a promessa de Deus tinha a mínima chance de se cumprir. Mas olha o que ele fala, para ficar pior. Ele fala assim, sem se enfraquecer na sua fé. O que ele fez? Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já tinha cerca de 100 anos. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então quer dizer que eu ver a situação real de que o país está, não significa que minha fé precisa enfraquecer. Não é porque está tudo dando errado que agora Deus perdeu o seu poder e não vai fazer algo mais. Não é porque as coisas não estão indo do jeito que eu espero que a revolução não vai acontecer. Imaginem, se ele viu, ele falou que, a Bíblia fala que ele reconheceu isso. Então ele olhava para ele mesmo e falava, eu reconheço, é impossível para que um homem como eu, com 100 anos de idade, possa ter filhos. É impossível para que minha mulher, Sara, já em sua velhice também, tenha filhos também, porque o ventre dela já não tem mais vigor. Então ele olhava para todas as situações e ele falou, sim, isso é impossível de acontecer. Mas ainda assim isso não vai abalar minha fé. Ele teve uma fé revolucionária. E por conta da fé revolucionária dele, o milagre aconteceu. Quando ele recebeu a promessa de Isaac, ele tinha 75 anos de idade. Então o que acontece? Acontece quando ele recebe, Deus não dá a promessa para ele exata naqueles 75 anos de idade. O que já era extremamente difícil de acontecer. Passa 25 anos. Ele ainda esperando realmente pelo milagre que Deus prometeu. Pela promessa dele. E fala que contra todas as esperanças, ainda assim, ele segurava naquele sonho. Naquela fé dele. Então ele teve uma fé revolucionária. A realidade é que a revolução começa quando começamos a confiar em Deus. E não nas circunstâncias. Muitas vezes eu acredito que a gente tem mais fé nas circunstâncias do que em Deus.
Eu tenho mais fé de que a situação não vai mudar porque eu estou vendo as circunstâncias que o país está. Então eu tenho muita fé nisso. E aí a minha fé em Deus diminui cada vez mais porque eu não estou vendo isso acontecer. Eu acredito que a gente precisa mudar isso. A Bíblia fala que Abraão estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E finalmente ele teve Isaac com 100 anos. Agora imagine isso. Ele fala que ele estava convencido disso. Ele falou, estou plenamente convencido, não tem uma área no meu coração que eu duvide do poder de Deus. Imagina isso, olhar para o que Deus estava fazendo, para a situação da vida dele, e reconheceu, então ele sabia muito bem que era impossível aquilo acontecer, então não era porque ele não sabia da situação. Não era porque ele não foi avisado, ele não tinha conhecimento científico do que não poderia acontecer. Não, ele reconheceu isso, ele viu. Mas fala que mesmo assim, apesar de tudo isso, ele tinha uma confiança plena de que Deus era poderoso o suficiente para fazer. Significa que ele olhou para a circunstância, olhou para Deus e viu a diferença de poder. E foi uma situação difícil. Mas Deus é muito mais poderoso. Isso não muda depois, quando Deus chama ele a sacrificar Isaac, como a gente viu em algumas outras pregações anteriores. Ele também não duvidou. Ele sabia do poder de Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer ainda muito mais do que ele imaginava. Agora, o que é fé? Claro, é a certeza do que não vemos. Mas acredita que um requisito da fé, uma característica delas, é reconhecer o poder de Deus. A minha fé tem que estar baseada em reconhecer que Deus é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa na minha vida. E realmente, a situação que a gente está passando aqui. Eu pensei que realmente, quando a gente começou com esse negócio de greve e tudo mais, eu pensei que seria uma semana e estaríamos fora disso. Mas não, passou a semana e não estavam fora disso. Aí eu pensei, talvez 25 dias. E não 25 anos como Abraão. Né? Mas e se fosse? E se demorasse 25 anos? E aí? Você perderia a fé? Não. Ficaria desanimado ou desanimada? Porque, nossa, agora a situação não mudou do país. Deus não deu o que eu pedi em oração para ele. A situação ficou pior ainda. Será que a sua fé seria abalada por conta disso? Ou será que você reconheceria a situação? Teria total ciência disso. Mas ainda assim, a sua fé não seria abalada, como Abraão. Olharia e teria plenamente confiança de que Deus é poderoso o suficiente para fazer acontecer, apesar das circunstâncias. E eu acredito que, realmente, eu ainda acredito que meu Deus é poderoso para solucionar a situação do país. Mas, claro, não para colocar Venâncio no poder ou para fortalecer a Frelimo, algo assim do tipo. Mas para abrir faculdades para que a gente possa voltar a ter estudos bíblicos presenciais. Esse é o meu coração. Essa é a minha vontade. Não é o Venâncio no poder, o povo no poder, então o Frelimo. Não, isso não é tudo que eu tenho orado. A Deus, por favor, deixa com o Venâncio para me posse. Não é isso a minha oração. Ou então deixa que a Frelimo continue. Também não. Para ser bem sincero, eu não ligo muito para isso. Para nenhum dos dois. O que eu ligo eu preciso estar na faculdade onde tem muitas pessoas para estudar a Bíblia, que com bastante tempo livre, que pode estudar a Bíblia e serem batizadas. Eu quero poder ir para o shopping sabendo que um policial ou então um cara do exército não vai ficar olhando para mim pensando se eu sou um foragido ou não. Esse é o meu coração. Eu acho que é muito mais importante ter uma revolução que vai mudar a vida das pessoas pela eternidade do que mudar a vida delas agora. Nossa, vamos acabar com a fome do país. Incrível! Essas mesmas pessoas que não vão passar fome, vão viver por 80 anos e morrer para o inferno. E aí? E a solução? Venâncio Afrilio pode prometer muitas coisas maravilhosas sobre o mundo, sobre o que eles podem fazer de diferente no país. Mas isso não vai garantir a eternidade. E claro, eu quero que meus irmãos e irmãs tenham realmente uma vida financeira e vivam numa sociedade melhor. Mas acredito que a prioridade é fazer com o maior número de pessoas possível cheguem ao céu. Deus ainda está no controle, mesmo quando o cenário parece desolador. Olha isso em João. João capítulo 20. Nós vamos ler aqui João capítulo 20, versículo 24. João capítulo 20, versículo 24. A gente vai ler até o versículo 29. Então, o que está acontecendo aqui, basicamente, é que Jesus Cristo, ele é crucificado.
ele ressuscita, ele se encontra com alguns dos discípulos e prova que ele está vivo novamente. Mas aí eles vão e falam para os outros discípulos, os outros apóstolos, e aqui a gente acha Tomé e a reação dele. Olha isso. No versículo 24 ou 29, que a Bíblia fala. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Sabe o que é interessante? Tomé, ele era um dos 12. Ele era um dos apóstolos. Uma das pessoas com mais fé que você poderia imaginar. E ainda assim, Tomé, ele ainda precisava de uma revolução na fé dele. Essa é a realidade. O que acontece é que sofrimento, ele não afeta apenas o nosso estado emocional, mas a nossa fé. O sofrimento, seja ele emocional, físico ou espiritual, ele vai afetar a nossa fé. Então, qual é a necessidade? A necessidade é que a gente abra nossos olhos e veja realmente o que está acontecendo. Tomé, quando Jesus Cristo, eu acredito que ele pediu para ver tudo isso, porque ele viu Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. Ele viu ele sendo levantado. Ele viu os pregos entrando nas suas mãos. Ele viu o outro guerreiro colocando, na verdade, a lança no seu lado. Ele viu todo esse sofrimento. E na fé dele tinha morrido. A fé de que Jesus Cristo poderia sobreviver a tudo isso tinha morrido. Ele não tinha fé o suficiente para acreditar que Jesus Cristo ressuscitaria. Acredito que muitos discípulos acreditavam que ele provavelmente sobreviveria a tudo que tinha acontecido. Mas não ressuscitaria. E aí, depois de ver a morte dele, depois de ver Jesus Cristo clamando realmente, está consumado, eles olharam e falaram: isso, acabou. Não tenho mais fé nessa evolução. E tudo que Jesus Cristo tenha pregado, eu não tenho mais fé, porque isso tudo aconteceu. Eu estou vendo as circunstâncias que a gente está. Então é impossível que algo realmente aconteça. Então ele vai lá e ele fala: então, tá bom, tudo bem, eu acredito que estão falando, mas eu só vou acreditar se eu mesmo puder colocar a mão na ferida dele. Então Jesus Cristo vem até ele. É interessante que fala que as portas estavam trancadas, mas ainda assim Jesus Cristo entra. Claro, não fala como ele entrou, mas imagina ele atravessando a porta, assim, tipo, como nos filmes, sabe? Tipo, bum. E apareceu lá pra eita. E é interessante porque ele fala: não temam. Então, definitivamente, algo não muito normal aconteceu. É só ele mesmo fazer uma coisa dessa. Mas, realmente, ele creu por quê? Ele creu porque ele viu. Mas Jesus afirma que felizes são os que creram sem nem mesmo ver. Agora, claro, você pode ser um Tomé hoje e acreditar na revolução quando você vê os revolucionários lutando pelo sonho de Deus e ver realmente acontecendo. Ou então você pode ter uma revolução na sua fé e fazer parte dos revolucionários que vão fazer uma mudança eterna nesse mundo. E aí é a sua escolha. Ou você sente e assiste ver acontecer, ou você é um dos que fazem acontecer. Um revolucionário, apenas um revolucionário quando ele está com a mão na massa. É interessante. Muitas revoluções foram lideradas pelo lado de fora. Mas as pessoas que a gente lembra até hoje são os revolucionários que estavam no meio da batalha. Você vê cada um deles, Martin Luther King. Ele não morreu porque ele estava lá de fora falando para o pessoal sobre uma revolução, sobre a diferença de etnia que estava acontecendo nos Estados Unidos. Ele morreu porque ele estava lá no meio deles. Nas greves, em tudo que estava acontecendo, ele estava lá no meio gritando com eles. Ele não morreu porque ele estava se escondendo através de um monte de segurança em volta dele. Ele estava lá. Jesus Cristo não foi preso porque ele estava pregando, talvez, da Itália, falando para os revolucionários em Jerusalém, falando: vai lá, pessoal em Jerusalém, prega bastante, vai lá, vocês têm que fazer isso. Não, ele estava lá com eles. Agora, como eu posso querer ser um revolucionário?
Se eu não quiser colocar a mão na massa. Se eu realmente tenho fé que o mundo pode mudar, que tudo pode acontecer, que Deus está no controle de tudo, por que eu teria medo de realmente ir e colocar a mão na massa? Compartilhar minha fé. Chamar as pessoas para estudarem a Bíblia. Ao invés de apenas assistir outras pessoas fazendo isso. A realidade é que se você tem fé que algo pode realmente acontecer e que vai acontecer, você não duvida disso, você está lá no meio. Eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Jesus Cristo estava lá no meio deles porque ele não tinha dúvida do que ia acontecer. De que a revolução teria sucesso. Agora, se você duvida, muito provavelmente você vai ser como Tomé. Vai esperar ver os milagres acontecendo. E se Deus quiser, você ainda tiver tempo, depois de ver, colocar as mãos e ver realmente que foi possível passar por isso, talvez você também creia. Agora, sabe o que é interessante? Você também não precisa ser apenas como Tomé, mas pode ser como Jesus Cristo. Você pode mostrar suas feridas para as pessoas que estão sem fé. Mostrar que você sobreviveu a tudo isso. E mostrar para elas que é possível. E realmente, eu vejo notícias. Eu gosto muito de ver, ficar vendo notícias ao redor do mundo inteiro. E vejo quantas pessoas estão realmente dispostas a sacrificar sua própria vida, até mesmo pelo Venâncio, ou então pela revolução do país. Um revolucionário que não está na revolução com eles. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas que estão dando a sua vida por essa revolução, não estão dispostas a fazer uma revolução nas suas próprias vidas, por alguém que já deu a sua vida por eles, em prol dessa revolução. Não estou falando mal de um partido político, de que as pessoas estão fazendo algo errado. Eu acredito que tem um bem nisso. Eu acredito nisso. O que eu estou querendo dizer é que a revolução pela qual a gente está lutando através da Bíblia é muito maior do que qualquer outra coisa. É bem maior do que um partido político vencendo uma eleição. É bem maior do que, nossa, a gente não quer esse presidente, a gente quer aquele presidente. A revolução que a gente tem que realmente pregar para as pessoas é sobre a vida delas, sobre a fé delas. Realmente se pergunte, quanto disso tudo tem consumido a sua mente? Tem movido como você vive a sua vida? Eu acredito que muito dessa greve, de tudo que tem acontecido, tem mudado mais vidas do que a Bíblia tem mudado em vários anos aqui em Moçambique. Não porque a Bíblia não tem esse poder, mas porque pessoas não estão dispostas a aplicar a Bíblia na vida delas. Eu acredito que se realmente revolucionários se levantarem para fazer a mudança, colocar a sua vida em risco, para que outras pessoas possam ser salvas, eu acredito que outras pessoas também podem se juntar a essa causa. Mas elas só vão se juntar porque muitas vezes são como Tomé. Elas veem as feridas na sua mão, a ferida no seu lado, e viram que você sobreviveu. Porque você teve fé que poderia fazer acontecer. A verdade é que nunca vai estar bom o suficiente para ninguém em lugar nenhum. Uma revolução sempre vai ser levantada ao redor do mundo inteiro. Sabe, se você vê notícias, você consegue ver isso. Um dos países que eu amo muito é a Coreia do Sul. Né? Uma boa economia, estável, com tecnologia muito avançada. Ainda assim, há poucas semanas atrás, eles tiveram impeachment. Também levantaram revolucionários lá para poder tirar o presidente deles do poder. Síria, poder balístico também. Grande exército, grande tudo. Ainda assim, outra revolução. Sério, pensa nisso. Quantos outros países ao redor do mundo inteiro? Estados Unidos tem greve do lado, direita e esquerda. Nunca vai estar bom o suficiente para ninguém. As revoluções estão correndo atrás de coisas que elas pensam que finalmente vão mudar a vida delas. Eu lembro de ver os vídeos na Coreia do Sul quando tiveram impeachment. Pessoas chorando de alegria. Pensei que agora é o final. Agora tudo vai mudar. Agora vai dar certo. Num país que está numa situação bem melhor do que a nossa. Nunca vai estar bom o suficiente. Pessoas estão lutando por um mundo que está realmente fadado à destruição. E qual bom tem isso? Por um mundo onde você vai viver 80 anos da sua vida, talvez. Pode ser muito menos. Ao invés de lutar pela sua salvação, ou pela salvação das pessoas que você tanto ama. Vamos abrir Ezequiel, capítulo 36. Vamos ver a segunda revolução.
Vamos. Ezequiel é um livro muito interessante. Porque ele é um livro bem parecido com o Apocalipse, né? O livro Apocalipse fala muito dos últimos dias também. Fala várias revelações e falam visões e tudo mais. Mas nós não vamos ver isso hoje. Tá falando só porque é algo interessante. Mas a gente vê uma promessa que Deus nos faz, na verdade. Sobre uma das revoluções que ele vai fazer em nós. Então, Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler aqui no versículo 26. Eu li a escritura pela primeira vez, na verdade, num filme. Numa escritura bem famosa. Mas eu li isso do versículo 26 ao versículo 27. Estão lá? Sim. Amém. Fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, lhe dareis um coração de carne. Porei um espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. O segundo ponto e a segunda revolução é a revolução no coração. Uma revolução no coração. E realmente acho que isso é de extrema importância. Claro, obviamente, uma revolução na nossa fé é muito importante. Porque nós precisamos, a fé nos ajuda a ver as coisas da mesma maneira que Deus vê. Mas a revolução no nosso coração também é extremamente importante. E olha aqui o porquê. Ele fala que tirarei de vocês um coração de pedra. Agora isso é interessante. Eu consigo tirar de alguém algo que essa pessoa não tem? Então o que significa que eu e você, qual que é o nosso coração? De pedra. Naturalmente, é um coração de pedra. Essa é a realidade. E eu estava pensando, não importa quantos moradores de rua eu alimentei na minha vida, quantas senhoras eu ajudei a atravessar a rua, não importa quantas músicas gospel eu tenho na minha playlist de tempo com Deus. Ainda assim, naturalmente, o coração do Yuri é um coração de pedra. E quer saber um segredo muito interessante? Esse não é apenas o meu coração, mas o seu coração também. Naturalmente, o seu e o meu coração é um coração de pedra. O que significa ter um coração de pedra? Um coração insensível, não moldável, não impenetrável. Nada muda o seu estado. Pode passar dias e dias, horas e horas. A pedra não muda. Coisas crescem em cima dela, mas ela mesma não muda. Continua de pedra. A grande diferença entre o coração de pedra e o de carne é que a pedra, nada pode atingir ele. Não é movido por nada. O coração de carne é um coração sensível. Não mais fraco, mas mais funcional. Tenta substituir seu coração por um coração de pedra mesmo. Vamos ver quanto sangue vai bombear nas suas veias. Realmente, a verdade é que com o meu coração de pedra, naturalmente, não funciona. Eu não consigo mudar, não consigo me arrepender, não consigo mover, não consigo fazer nada. Eu sou insensível e imoldável. O coração de carne, ele é mais sensível. Ele é mais vulnerável. Mas ao mesmo tempo mais funcional. Não mais fraco. E adivinha, muitas vezes nós queremos pegar aquele coração e colocar ele de volta no lugar. Aquele coração de pedra que Deus nos tirou, e não um coração de carne. A gente quer pegar novamente aquelas pedrinhas, colocar elas no lugar e colocar elas de volta no nosso coração. Porque esse coração de carne, ele se fere muito. Porque significa que você precisa dar esse coração de carne para outras pessoas. E adivinha, diferentemente, o coração de pedra, ele se machuca. Ele cria cicatrizes. Ele sangra. Ele dói. Então, definitivamente, a gente quer tirar aquele coração de carne porque ele fica muito dolorido. Então, eu quero colocar novamente o coração de pedra, porque se eu tiver esse coração de pedra e dar para outras pessoas, ele não vai ser ferido. E eu acredito que Deus quer realmente tirar esse coração de pedra e fazer uma revolução no nosso coração. Para nos dar esse coração de carne, finalmente. Um coração que vai estar, assim, cheio de cicatrizes. Cheio de problemas lá dentro. Que vai te causar muita dor e sofrimento. Bem mais vulnerável, com muito mais sentimentos, muito mais frágil, mas muito mais funcional. Com uma só função. De te levar um dia a chegar nos céus.
O sangue que ele bombeia nas suas veias não é mais o seu, mas o sangue de Jesus Cristo. Agora, se você quer que isso realmente aconteça, você precisa ter uma evolução no seu coração. É uma mudança que ocorre de dentro para fora. Deus quer transformar nosso coração antes mesmo de mudar o mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor está destinado à destruição e não salvação para ele. Agora, sabe outra coisa que também não tem cura, que não muda, que não tem mais futuro? Na verdade, o seu coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. E por isso Deus nos chama a revolução no seu coração e te oferece um coração novo, porque não tem como revitalizar o seu coração antigo. Não tem como reutilizar os pedacinhos de pedra para colocar nesse coração de carne que Jesus Cristo está tentando te dar. A realidade é que precisa tirar esse coração, jogar ele fora, porque não tem mais cura. Você precisa de realmente tirar isso, colocar o coração novo. Mas muitas vezes isso é custoso. Mas é necessário. Olha isso, Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 2. É uma escritura bem famosa. Mas me ajuda muito a entender o quesito de revolução. Romanos capítulo 12, a gente vai ler o versículo 2. A Bíblia fala assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O novo ano não depende de fatores externos. A revolução do ano que vem não depende da mudança da situação do país. Não depende da mudança política, não depende da mudança social ou da mudança financeira na sua vida, ou de status que você possa querer ter. Não depende de nada disso, mas de uma mudança interna no seu coração. Algo que eu tenho aprendido com Deus é que a realidade é que Deus não promete necessariamente mudar as circunstâncias ao meu redor imediatamente, mesmo que Ele tenha o poder para isso, mas Ele promete mudar nossas respostas a elas. É isso. Ele nos ensina a mudar nossa resposta a situações externas. Não necessariamente mudar essas ocasiões externas. Eu não acredito que Deus não existe porque eu orei para Ele acabar com as greves e não acabou. Não, eu acredito que ele existe porque ele me ensinou a poder reagir a isso de uma forma que ele realmente acha agradável e santa. De uma forma realmente útil. Claro, nós entendemos que o coração é um sinônimo usado na Bíblia para a nossa mente. A nossa mentalidade, o que a gente pensa e o que a gente não pensa. Por isso a Bíblia fala, em Provérbios, fala, acima de tudo, guarde o seu coração, por ele depende da sua vida. Certo? Agora, ele não está falando do seu coração, pegar seu coração, colocar numa gavetinha lá, trancar. Ele não está falando do seu coração, ele está falando da sua mente. Dos pensamentos que passam por eles. Então, se eu não sou transformado, se eu não me torno revolucionário que Deus quer por dentro primeiro, não haverá nenhuma revolução. Então é minha mente que precisa ser revolucionada. O que eu penso, o que passa, se eu sou alguém negativo, se eu não tenho... Todas essas coisas essas precisam ser renovadas. Tirar um coração de pedra e tirar um coração de carne significa também os meus pensamentos. Agora, tem, claro, uma frase por Albert Einstein muito interessante. Tem duas, né? Eu vou citar a primeira aqui que fala: não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos para criá-los. Então, se você criou esse problema com o mesmo tipo de mentalidade, agora você não muda essa mentalidade. Não muda o jeito que você vê as coisas. Você espera resolver esse problema, ele não vai mudar. Tem outra frase que ele fala: do the same thing over and over again, expecting a different result is the beginning of insanity. Então, fazer a mesma coisa de novo, de novo, de novo, esperando resultados diferentes, é o começo da insanidade. Então, muitas vezes a gente quer um resultado diferente, sem mudar o nosso coração, a gente não vai ter um resultado diferente. A gente quer que a situação mude, mas eu não quero mudar as minhas ações. Não vou ter um resultado diferente. Isso é ser insano. Não faz sentido nenhum. E realmente, eu acredito nisso. Se o seu coração não mudou, sinto te avisar. Mas as situações não vão mudar também. Vamos para Mateus capítulo 5. Versículo 14.
Vamos ver o nosso último ponto aqui, nossa última revolução. Em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 14. Aqui é Jesus Cristo, o grande revolucionário mesmo. Falando com seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 14. Fala assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Terceiro ponto, revolução no mundo. Revolução no mundo. Então, realmente, a Bíblia nos chama de vocês são a luz do mundo. Isso é Jesus Cristo falando com os discípulos. Ele dá um exemplo, ele falou, faz sentido você ser a luz do mundo e colocar essa luz debaixo da sua cama, onde nada brilha, onde não tem uso algum? Não, ele colocaria num lugar alto, num lugar apropriado para que possa brilhar em todos os lugares possíveis. Da mesma forma, se eu falo que se eu sou chamado um discípulo, a luz do mundo, eu não vou ficar escondido dentro de casa com braços fechados. Eu acredito que a revolução, sim, eu preciso ter uma revolução na minha fé, preciso ter uma revolução no meu coração, mas também preciso causar uma revolução ao meu redor. Não posso deixar com que a revolução pare em mim mesmo, mas precisa afetar as pessoas à minha volta. Pense no que a luz faz. Obviamente, ela ilumina. Então, significa que o nosso trabalho aqui na Terra é o quê? Expor, guiar e dar claridade. E você precisa perguntar, o que você tem exposto na sua própria vida mesmo? Ou então até mesmo com a Bíblia exposto na vida de outras pessoas. Quem você tem guiado para a palavra de Deus? E a quem você tem dado claridade? A luz, ela não ilumina ela mesma, mas ilumina as pessoas ao redor dela. E essa é a importância. Se nós não temos a luz realmente que ilumina na escuridão, como as pessoas vão saber para onde ir? Como elas serão guiadas? A revolução que a gente está propondo ao mundo, as pessoas que a gente chama isso da Bíblia, é realmente para o mundo inteiro. Não para Maputo ou Moçambique, mas para o mundo inteiro. O ide a todas as nações não fala apenas da África também. Mesmo que sim, a Bíblia passou grande parte dela na África, não? Mas realmente é uma revolução que a gente está chamando para as outras pessoas também. Ao mundo inteiro. Olha isso, vamos lá para Atos, capítulo 17. Olha como a igreja era vista naquela época. Olha como eles eram conhecidos. Em Atos, capítulo 17, a gente vai ler o versículo 6. Então, os discípulos, eles pregavam a palavra ao redor do mundo inteiro. E aí eles conseguiram uma fama. Olha qual foi a fama que eles conseguiram. Atos, capítulo 17, versículo 6. Fala assim, vamos ler o versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, uniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Isso é bem interessante, não? As pessoas estavam fazendo um tumulto e fazendo todos esses problemas, era um bando de desocupados. Sem comentários. Vamos continuar aqui. Invadiram a casa de Jasón em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram, não sei se é Jasón ou Jason, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Então, olha como os discípulos foram conhecidos. Não foram como as pessoas legais, carismáticas, simpáticas, um grupo de pessoas amorosas e muito legais. Não, esse é um grupo de pessoas que estavam causando alvoroço ao redor do mundo inteiro. A gente precisa fazer alguma coisa com eles. Eles queriam matar os discípulos. Eles chegam lá procurando Paulo e Silas, não acham, são Jason lá, e eles falam, nossa, tem que pegar esse cara, então vai ele mesmo, não tem tu, vai tu. E vão lá, levam ele pro meio da multidão e começam a acusar ele.
Então, depois de pregar tanto a palavra de Deus, foi essa a resposta. E esse foi o que eles conseguiram. Realmente, eu acredito que tem duas maneiras de evangelizar o mundo inteiro na nossa geração. Uma, compartilhando nossa fé com várias pessoas. Duas, sendo perseguidas. Perseguição também é uma forma de evangelizar. Muitas pessoas vão conhecendo a igreja por conta de vídeos que eles veem na internet sobre a igreja. E tudo bem, eles quiserem conhecer dessa forma, depois tornarem discípulos, ótimo. Deixa o mundo inteiro conhecer através de todas essas coisas, não? E claro, eu acredito que isso também foi para o bem deles. Para o bem da igreja. Fala que a igreja começou, na verdade, a se espalhar pelo mundo inteiro quando eles foram perseguidos e se espalharam. Os discípulos foram para vários cantos, começaram a igreja onde eles estiveram. Então imagina isso. A perseguição permitiu com que eles fizessem isso. Agora isso não é diferente hoje. Rússia e Ucrânia. Quem se lembra dessa situação que está acontecendo até agora, não? Há 2 anos atrás, se não me engano. 3 anos atrás. Então, Rússia ataca a Ucrânia e nós tínhamos igreja na Rússia e na Ucrânia. E aí o que acontece? Os discípulos, eles são dispersados para várias outras províncias e países lá naqueles lugares, da Euroásia. E o que acontece? Várias outras igrejas nascem. Não é incrível? A mesma coisa que aconteceu naquela época. Agora, é diferente hoje? Não. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Perseguição também é para o nosso próprio bem. Para que a gente possa realmente pregar a palavra de Deus para vários outros lugares. E amém. Olha isso, João capítulo 16, versículo 33. Nossa última escritura. Vamos lá, Yuri. Eu acho. João capítulo 3. Desculpa, capítulo 16. Capítulo 16, vai ler o versículo 33. Aqui. Aqui é Jesus Cristo falando com os discípulos. E dando ânimo a eles. Mas vamos ver que tipo de ânimo ele estava dando. O versículo 6 fala assim. 33, desculpa. Capítulo 16, versículo 33. Vamos ler do 32. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, olha isso. Ele fala, olha, eu vou passar... Quando aconteceu essas coisas, as aflições, vocês todos me deixaram. Mas eu nunca fiquei sozinho, porque eu ainda tinha o Pai. E vocês não precisam temer. Eu vim aqui para te... Eu estou falando tudo isso, não para te deixar culpado, algo sentido, mas que vocês tenham paz. Porque agora vocês podem ver que eu venci o mundo. E sem a ajuda de ninguém. Jesus Cristo, ele estava sozinho, com Deus. Então, eu venci a morte. Não foi onde vocês que vieram para me ressuscitar. Foi Deus, eu e Deus. Ele fala, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente pode ter fé, porque no final, Jesus Cristo ele já venceu o mundo. Vamos ter sim muitas aflições, maiores do que você pode imaginar. Mas realmente, mesmo com tudo isso, ainda assim, Jesus Cristo ele venceu o mundo. A Bíblia fala em Hebreus que ele passou por todo tipo de provação. Então significa todo tipo? É todo tipo. Não importa, qualquer uma da provação que você possa estar passando, ele passou por isso. Agora, tem algo que o Manias fala, que realmente faz muito sentido para mim hoje. Ele fala algo, eu vou, claro, parafrasear isso. Mas fala, se anime, porque a dificuldade que você está passando hoje é menor do que a estão por vir. Ele sempre falava isso, mas caramba, isso é muito ânimo, né? Mas é verdade. A provação pela qual eu estou passando hoje ainda assim é menor do que as que eu vou passar. E amém. Mesmo que elas pareçam muito difíceis. Talvez não pareça um motivo de muito ânimo. Mas deveria dar um pouco de calma. Ok, algo está pior, ainda está por vir, então eu posso relaxar um pouquinho aqui. Não? Mas a verdade é essa, é que Deus nos prepara para ainda coisas maiores vão acontecer. Ele permite com que essas aflições e provações e tentações passem por você, para que você possa testá-lo. E se realmente saia vitorioso de tudo isso. Tem uma frase falada por Che Guevara, um revolucionário também, de certa forma, não? Ele fala, a revolução é feita de sonhos que se recusam a morrer. E realmente,
Eu acredito que a revolução é realmente feita por sonhos que se recusam a morrer. Apesar de tribulações e aflições, os sonhos não morrem. Esses são sonhos de revolucionários. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ou 4, fala que o sonho de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse é o sonho dos revolucionários da Bíblia. O sonho de Paulo, de Silas, de todos eles. De Simão, de todos, de Barnabás. Cada um deles, eles tinham um sonho. Para que todas as pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. E apesar de tudo que aconteceu com eles, se tornarem mártires, serem aprisionados, verem pessoas, irmãos e irmãs morrendo, ainda assim, o sonho deles não morreu. Esse era um sonho de revolucionário. Agora, você quer ver se você é realmente um revolucionário, como a Bíblia nos chama a ser? Veja se o que muda no seu sonho quando tribulações acontecem. Se o seu sonho não muda, você é um revolucionário. E eu tenho realmente apenas um desafio. Eu quero animar vocês, revolucionários, a terem um sonho de que o ano que vem a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez esse ano. A gente vai dobrar a igreja mais uma vez para 26 membros. Ou até mesmo mais. Porque eu acredito que a revolução de Deus não é tão pequena assim. Ela cresce a cada dia. E para Deus será a glória. Amém.